Olá pessoal, tudo bem? A pergunta Joga pro Cosmos dessa semana foi: massagem dreno-modeladora funciona? E quais são os efeitos que eu tenho, quais são os cuidados que eu tenho que cuidar durante a aplicação dessa técnica? Bom, eu acho esse tema super relevante. Muitas alunas perguntam sobre o efeito da massagem dreno-modeladora. Existem muitas pessoas que fazem a venda, né, dessa técnica, então acho que é importante a gente estabelecer ou falar para vocês alguns efeitos desse tipo de técnica que tem uma venda aí grande no mercado. Se a gente for pensar, a massagem modeladora e a drenagem linfática, elas têm ação completamente antagônicas. Então, todo tipo de massagem que eu for fazer, ele vai ter que ter uma ação primária no meu sistema nervoso. Então, a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo, que regula funções do nosso corpo independente da nossa vontade. E a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Quando eu tô, por exemplo, muito alegre, tô na adrenalina, tô enlouquecida, significa que eu tô com uma ação maior do meu sistema nervoso autônomo simpático. É ele que está relacionado à luta e fuga, né? Um instinto que a gente tem lá, primário, da gente poder sobreviver ou sair correndo se acontecer alguma coisa. Já o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, ele tem uma ação de acalmar, né, diminuir a frequência respiratória, para que eu possa dormir, para que eu possa me concentrar. Então, esses dois sistemas, eles têm que atuar a todo momento, né? Então, um depende do outro para sobreviver. Mas quando a gente está falando de uma técnica específica, a gente sempre procura estimular um sistema específico. A drenagem linfática, ela tem um capilar bem superficial, bem suave, né? O nosso sistema de linfático, né? Que a gente precisa fazer esse retorno de drenagem linfática, ele é bem superficial. Então, quando eu estou fazendo uma técnica de drenagem, eu tenho que fazer movimentos suaves, lentos, leves, e tenho que estimular o meu sistema autônomo parasimpático, para que melhore a contratibilidade da parede dos vasos do sistema linfático. Então, isso é fisiológico, eu preciso fazer com que esse sistema funcione melhor dessa forma. Já na massagem modeladora, eu preciso fazer movimentos fortes, movimentos rápidos, porque a minha principal ação vai ser estimular o meu metabolismo, fazer com que ele funcione mais rápido, aumentar a vascularização desse tecido, fazer hiperemia, né? Hiperemia é uma vermelhidão, promover aquecimento para fazer com que tenha aumento metabólico, né? Então, elas têm ação completamente contrárias. Se eu for pensar se eu devo fazer as duas técnicas, posso utilizar em momentos distintos. Então, num dia eu vou fazer uma técnica e no outro dia outra. Mas eu gosto de poder falar para vocês uma associação aí com música em relação a isso, que eu acho que fica fácil também da gente entender como seria o nosso sistema nervoso, né? Então, quando a gente fala de sistema autônomo nervoso, parasimpático, eu preciso de estímulos lentos e suaves, e simpático, eu preciso de estímulos mais vigorosos, mais rápidos, mais intensos. E aí, quando a gente fala da drenagem, para mim, eu penso muito num lugar maravilhoso, calmo, e escutando uma música que eu adoro. Então, como eu gosto de falar de músicas e pessoas e cantores, né, que eu gosto, para mim a drenagem linfática ela combina muito bem com essa música, que seria a música do Frank Sinatra. Heaven, I'm on heaven. A gente está no céu. Então, quando a gente recebe a drenagem, a gente se sente no céu. Parece que anjos estão tocando levemente na gente, né? A gente não sente dor, a gente não sente desconforto. Eu falo, drenagem é a massagem dos deuses. E aí, nessa técnica de massagem, como ela até tem uma ação no teu sistema nervoso parasimpático, você acaba tendo uma sensação de relaxamento e bem-estar. Então, é uma técnica que a gente fala que ela proporciona esse momento de relaxamento. Então eu penso muito numa música como a do Frank Sinatra, ele sempre muito elegante, né? Ali fazendo, né, sempre de terno, muito bonito. E a gente fazendo a drenagem, né? A esteticista, a fisioterapeuta que está fazendo, também consegue fazer suavemente, muito elegante. Não passa calor fazendo a técnica, né? Uma técnica tranquila. Assim como ele, a gente consegue se manter num estado maravilhoso. Agora, quando a gente fala da massagem modeladora, e aí, quando a gente fala da massagem modeladora, é uma massagem que tem que ser vigorosa, que tem que fazer com que aumente o metabolismo, com que a gente sinta calor, né? Quando a gente está
recebendo essa massagem. E não só a gente, né, que tá recebendo. O terapeuta que tá fazendo ali, porque é uma técnica vigorosa, que precisa de energia, precisa de vibração, a gente acaba sentindo mais calor, né? Então essa técnica, eu digo que ela combina muito bem, ela vai muito bem com essa música. Que é uma musiquinha aí, um rock, né? Eu gosto do rockinho, sabe que eu gosto do rockinho. Mas quando a gente fala de massagem modeladora, você tem que imaginar que todas as suas células, né? Porque as nossas células, elas respondem a estímulos mecânicos, por exemplo, da massagem. Então você tem que imaginar que todas as suas células estão igual esse pessoal aqui enlouquecido no show, ó. Pulando enlouquecidamente, e estão tentando sobreviver por um espaço ali, né? Que é quando a mão espreme a gente na massagem, é o tecido gorduroso ali, ó, tentando sobreviver no espaço. Então, eu falo pra vocês, será que eu consigo, depois de estar todo esse agitado, liberando adrenalina, ficando super animadona com essa música, com esse rock, com essa massagem modeladora que é rock and roll, será que eu vou conseguir sair do rock and roll, que é a massagem modeladora, e entrar na drenagem linfática? Acho difícil. TNT, dinamite, eu não vou conseguir fazer com que o meu corpo volte ao normal. Então, pra mim, é impossível você usar as duas técnicas na mesma sessão. Então, é só lembrar dessas músicas. A gente não vai ter o show do Frank Sinatra e do AC/DC no mesmo momento, certo? Massagem modeladora e drenagem linfática não combinam na mesma sessão. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.